e vamos falar sobre o andamento dos prazos nos processos judiciais em meio a essa pandemia. Pois é, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o nosso convidado, Augusto Bruno Mandelli, é juiz e diretor de assuntos legislativos da APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados. Bom dia, como é que o senhor está? Doutores, tudo bem? Como é que tá tudo certo por aí? Tudo certo. Bom dia, doutor. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Antes da gente entrar no assunto sobre os processos, os prazos processuais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o telespectador sobre a APAMAGES e se também durante a pandemia, que a APAMAGES é a Associação dos Magistrados, quais foram as atitudes que elas tomaram, se tomaram frentes e tiveram alguns trabalhos direcionados para essa situação que a gente está vivendo hoje, doutor? Bom, agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês, o prazer é todo nosso, agradeço a abertura. Desde o começo da pandemia, né, lá em março de 2020, é natural que tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo como as associações tenham se movimentado, se dedicado quase que exclusivamente a atenção para a pandemia, né, para a solução dos problemas da pandemia, né. Muitas novidades, muitas coisas a gente não sabia como lidar e tudo mais. Agora, tanto o Tribunal de Justiça como a APAMAGES, e tenho certeza todas as demais as associações de magistrados para o Brasil afora, inclusive a AMB, né, colocaram todos os seus esforços exatamente no enfrentamento da pandemia, de forma que a prestação jurisdicional não ficasse parada, né, e ao mesmo tempo a gente cumprisse todas as determinações sanitárias, todas as exigências e tudo mais, né. Então, desde o começo da pandemia, o foco foi o trabalho remoto, né, sem prejuízo de tentar não prejudicar a população, acesso ao judiciário. Hoje nós já estamos vendo algumas varas 100% digitais, o Tribunal de Justiça, juntamente com a APAMAGES, já tem desenvolvido esse tipo de projeto. A gente já tem outros projetos em andamento, como a audiência de custódia agora, que vai começar a ser 100% digital também. Então, assim, conforme as coisas vão acontecendo, o tribunal, juntamente com a APAMAGES, que ambos têm um diálogo muito bom, vão tomando as providências, né? É muito difícil a gente conseguir antecipar os problemas que irão surgir, né? A gente está vivendo um momento de incerteza quase que absoluta, né? Porém, hoje, como a gente já tem mais ou menos aí o parâmetro, como que as coisas se dão, como que elas acontecem, então a gente já tenta antecipar alguns problemas que virão, né? Então, essa questão da audiência de custódia virtual, essa questão também de varas 100% digitais, a questão também dos advogados agora que já têm a oportunidade de digitalizar os processos de físicos para digitais, né? São medidas que estão sendo adotadas, que estão sendo implementadas, inclusive, de forma que a prestação jurisdicional continue, a produtividade está excelente, acho que é difícil questionar essa informação, né? Então, é uma realidade que veio para ficar, né? É muito complicado agora, depois de tantos esforços que foram tomados para a solução de alguns problemas, é muito difícil agora a gente conseguir, entre aspas, voltar atrás, né? Então, dentro desse quadro, eu acho que a APAMAGES e as demais associações e o Tribunal de Justiça de São Paulo, toda a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem cumprindo um papel de extrema relevância. Tudo isso sem falar ainda na economia de dinheiro público, né? Doutor, eu queria aproveitar, eu sei que não é o objeto da associação, mas como utilidade pública, esclarecer a população o que está funcionando online. Porque nós temos a justiça criminal, trabalhista, temos os juizados especiais. Eu mesmo, por exemplo, fui semana passada no fórum, aí me deram um e-mail, falaram, não, tudo por e-mail. Aí eu mandei um e-mail e eles falaram, olha, vai demorar uns dias porque está com muito serviço. Mas, de qualquer forma, quem precisa acessar o judiciário hoje, tem alguma orientação que o senhor pode dar para evitar ir ao fórum? Então, veja, hoje, algumas comarcas já estão começando a voltar, já estão algumas em fase amarela e tudo mais, né? Para esses casos, já é possível ir até o fórum, tirar dúvida ali com os cartórios e tudo mais. Porém, a regra hoje é tudo digital, né? Então, o processo é digital, o peticionamento é digital, todos os serviços do Poder Judiciário estão funcionando adequadamente, não tem nenhum que esteja paralisado. Foi mencionada a questão dos juizados, né? No juizado, uma ideia muito legal que foi implementada, lógico, talvez ainda esteja
caminhando para aquilo que a gente chama de ideal, né? Mas já é possível fazer o peticionamento por e-mail. Manda a petição por e-mail, né, nasquelas causas que não se exige a presença de advogado e tudo mais. A própria parte pode apresentar a petição por e-mail e o cartório vai tomar as providências para que aquilo ali vire exatamente um processo. Isso é um avanço muito bom, muito importante, né? Evita da pessoa ter que ir até o juizado, até o prédio do juizado. A justiça criminal está funcionando normalmente, as audiências virtuais estão sendo realizadas de forma muito adequada. Os advogados, e aqui vale a pena elogiar também tanto a Ordem dos Advogados como o Ministério Público também, todos estão dando a sua força também, estão fazendo o seu papel. Então, assim, de forma geral, todos os serviços estão sendo prestados, a população, acredito eu, esteja satisfeita, o custo reduziu bastante, de forma muito significativa, a Justiça Civil está funcionando, a Justiça Criminal está trabalhando, enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu só posso falar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, eu garanto que tem feito seu papel de forma muito satisfatória. Não tem nenhum serviço paralisado, muito pelo contrário, a produtividade que a gente tem visto, né, é uma coisa assim muito, muito significativa. Acredito que no início da pandemia ninguém poderia acreditar que algo desse tamanho fosse implementado, ainda mais considerando o porte, né, do Tribunal de Justiça. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo não é só o maior do Brasil, talvez ele seja, talvez não, é o maior tribunal do mundo, né? Doutor, uma perguntinha, e os tribunais do júri? Qual que seria hoje, está funcionando ou ainda tem algum projeto para mudanças? Porque quando a gente fala em tribunal de júri, a presença física das pessoas que fazem parte disso é muito importante. Como é que está sendo hoje ou está parado ainda? Então, nas comarcas em que estão em fase vermelha, né, na fase vermelha não tem como ir no fórum. E realmente, quando está em fase vermelha, não tem como realizar o tribunal do júri. Porém, acho que a partir da fase laranja ou amarela com certeza, já é possível realizar o tribunal do júri de forma presencial. Lógico, sempre respeitando as medidas de distanciamento, né, algumas medidas sanitárias e tudo mais. Na minha antiga comarca, agora eu estou em Avaré, né, mas na minha antiga comarca lá em Biúna, a gente fazia, vamos fazer o sorteio dos jurados aqui na praça, aqui na frente do fórum, né, apenas aqueles que forem sorteados adentram para o prédio, aí já sentem em alguns lugares adequados, respeitando sempre ali 1,5 m ou 2 metros até de distanciamento. A gente tenta fazer o júri sem intervalo para coisa ir mais rápido também, para o resultado já sair o quanto antes, para liberar as pessoas, né? Sempre também medindo a temperatura, perguntando se as pessoas estão com algum tipo de sintoma. O Tribunal do Júri, ele tem uma função muito importante, né? Não é só para a questão da justiça, mas também para a sociedade, né? É a oportunidade que o cidadão tem de dar sua voz no julgamento judicial, né? Então, a prioridade em todas as comarcas que tem todas as varas que têm essa atribuição, tem que ser a realização do júri, né? Então, ainda que se aceite como uma medida excepcional, os tribunais do júri não podem parar, né? Então, guardadas todos os devidos cuidados e tudo mais, tomados esses cuidados, o tribunal do júri não tem como parar, não tem como a gente aguardar, né? Então, assim, exceto quando está em fase vermelha ou de repente, alguma comarca esteja em alguma situação muito excepcional da pandemia, os tribunais do júri têm se realizado, têm acontecido. Eu desconheço, assim, alguma comarca que esteja com uma pauta tão avançada, assim, para a realização dos júris. Doutor, a pandemia acabou estimulando todo o processo online, né? O que o senhor pode dizer para a população? Porque muita gente, às vezes, procura a gente como um jornalista, fala, olha, eu tenho um processo ali na Justiça do Trabalho, você dá uma olhada para mim? As pessoas não sabem que, às vezes, você pega um site, entra lá na Justiça do Trabalho, porque tem a primeira instância, a segunda instância, às vezes é um número com 20 números, a pessoa coloca. O que o senhor pode dizer para a população? Esse acesso que hoje é facultado aos advogados, a população também consegue, muitas vezes, olhar o andamento do seu processo, ver como é que está a situação, se por acaso não tem um advogado, ou mesmo que ela também tem o direito, né, de olhar e verificar isso online, né? Sim. Na Justiça do Trabalho, eu desconheço qual seja a realidade, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, as partes têm acesso, sim, aos processos de forma virtual, né, tanto de forma direta como por intermédio do advogado. Então, esse tipo de problema, óbvio, né? De repente, a gente sabe que tem muitas comarcas aí que tem pessoas muito humildes, pessoas que não têm nem internet em casa, né? Uhum. Por exemplo, até pouco tempo a gente tinha competência delegada aqui, né, na Justiça Estadual, e ainda tem alguns processos que estão em andamento, né,
E são pessoas muito humildes, pessoas do campo, pessoas que acho que nem sabem mexer ainda no smartphone ou na internet. Então, é claro, esse tipo de pessoa ela pode estar sofrendo um certo prejuízo, né? Porque ela estava acostumada, vou lá no centro, aproveito e passo no fórum para ver meu processo, né? Uhum. Para esse tipo de pessoas, é claro que a gente tem que ter um pouquinho mais de compreensão, tem que esperar, né, que a estrutura chegue lá no local onde a pessoa reside, para que ela consiga acessar de sua casa o processo, para que ela aprenda, para que ela se informatize, né, vamos colocar entre aspas, né, para que ela tenha esse acesso amplo também. Mas esse tipo de ideia mesmo, de ampliação dos serviços, o judiciário dá a sua contribuição, a gente tenta sempre colocar a informação no site, a gente tenta sempre fazer uma divulgação ampla dos projetos, mas não compete a nós exatamente aqui do judiciário ampliar essa rede de internet, né? E a gente não tem como, assim, a gente entende que existam pessoas aí que não têm acesso à internet, que têm dificuldade e tal. Para essas pessoas, infelizmente, ela ainda vai ter que contatar o advogado, entrar em contato com ele para saber como que está o andamento do processo. Mas para uma imensa maioria aí da população, elas já conseguem acessar o processo de sua casa, mesmo através de uma senha que existe para acessar os autos, né? Doutor, quando a gente fala em home office, nas empresas privadas, independente da pandemia, isso já existia com pouco uso, né? E hoje, com certeza, virou o carro-chefe. No setor público, independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, foi uma inovação. O senhor acredita que pós-pandemia esse sistema vai continuar na parte quando a gente fala em judiciário? Olha, como eu disse no começo, eu acho que é uma realidade que veio para ficar. Óbvio que a gente tem que colocar algumas coisas na balança, né? Não é só a economia financeira que nós tivemos, foi também a questão da produtividade, da questão de aceitação que o home office teve, né? Então, é difícil a gente voltar atrás, né? Quando a gente fala até de dinheiro público, é bom a gente até esclarecer que não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, né? A gente sabe que o Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é o pagador de impostos, né? Então, para essa pessoa, quando ela vê 1 centavo sendo economizado, já é um ganho. Quando a gente fala aí na ordem de mais de 500 milhões de reais sendo economizados só no Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma coisa assim que não tem como a gente ignorar. É muito difícil a gente voltar atrás agora como era antes da pandemia. É claro que a gente tem que sempre também colocar um pouco o pé no freio, pensar, refletir a respeito assim, tá, mas não seria importante que pelo menos o juiz, o advogado e o promotor fossem ao fórum e o home office fosse ampliado para os funcionários apenas, ou então limitar o acesso ao fórum apenas ao essencial para frequentar o fórum diariamente, ou então, de repente, juízes, promotores e advogados, vamos fazer um rodízio a cada 15 dias, uma vez por mês, eu não sei. Isso não depende nem da associação, nem de mim, óbvio, né? Depende mais da cúpula mesmo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está atenta a esse problema. O home office veio para ficar muito difícil a gente falar que depois que passar essa fase, a gente vai retornar ao trabalho 100% presencial para todos os funcionários. Isso eu acho que é uma coisa muito improvável que aconteça. Eu acho que a tendência nos cartórios, né, nos funcionários, com certeza, né, provavelmente, né, um rodízio amplo, e com relação aos juízes e promotores, talvez aí também haja um rodízio no fórum e tudo mais. Porque a prestação jurisdicional funcionando, a economia de dinheiro público sendo feita também, e as partes estando satisfeitas, o jurisdicionado estando satisfeito, é muito difícil que a gente volte atrás, né? Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a reforma do judiciário, né? A gente sabe que a pandemia, e não só a pandemia, mas também a tecnologia, quando se trata de digamos, uma competição entre os países, a gente sabe que o Brasil ainda é um país burocrático, demora para se abrir uma empresa, tem todos essas questões burocráticas, e na justiça não é diferente, né? A gente sempre tem dito isso aqui. Como é que o senhor vê essa questão da reforma? A gente teve uma reforma lá, salvo engano, eu estava lendo aqui, da Emenda Constitucional 45, mas para fazer frente à tecnologia, a essa competição internacional, para a nossa justiça ficar mais célere, mais rápida, precisamos de uma nova reforma? O senhor tem acompanhado isso? Veja, a questão da burocracia é quase vamos colocar entre aspas de novo, né? Quase uma doença do Brasil. Parece que o Brasil tem vocação para
para ser burocrático, né? É óbvio que nós sentimos isso na prática também, e as críticas que o judiciário faz à burocracia são as melhores, são as mais amplas, porque a gente sabe que existe burocracia, né? A gente sabe que existe burocracia, porém a burocracia muitas vezes é imposta por lei, né? Não tem como a gente fugir. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, no Código de Processo Penal, quando há um habeas corpus, por exemplo, impetrado no Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal de Justiça, certo? O tribunal pede informações para nós aqui da primeira instância. Nós prestamos essas informações por escrito e remetemos novamente para lá. Ora, hoje o processo é digital, né? O desembargador no Tribunal de Justiça ou o ministro no Superior Tribunal de Justiça, eles têm acesso ao processo. O processo é digital. Então, assim, a gente cumpre porque está na lei. Né? Isso atrasa o processo, obviamente, isso tem um custo também. Mas, assim, está na lei, a gente não tem muito o que fazer. Né? É óbvio que eu sou super favorável que a gente reduza a quantidade de atos, reduza a burocracia. Nós temos muito que avançar nessa área, como o senhor próprio disse, né? O Brasil é um país burocrático, isso não é só no judiciário. Agora, a gente tem que colocar também o custo disso, o atraso que gera nos processos. Eu não sei se uma reforma do judiciário resolveria isso. Teria que ser uma reforma ampla, até para ajudar a iniciativa privada, ajudar os outros setores também para melhorar, para aprimorar o serviço, né? Porque não cabe mais, a gente está falando no século XXI, as pessoas precisam produzir, as pessoas precisam ter facilidade para abrir uma empresa, tem que ter segurança na hora de abrir e de fechar também uma empresa, né? Então, a burocracia não é inerente ao poder judiciário ou mesmo ao poder público, a gente vê burocracia também na iniciativa privada. E todo mundo paga o preço disso, né? Então, eu acho que o melhor caminho, talvez, seja mesmo uma reforma ampla, uma reforma burocrática mesmo, para combater a burocracia. Né? Porque muitos atos aí são praticados de forma assim, que poderiam ser superados, né? Não precisariam ser praticados. Mas, enfim, eu acredito que boa parte da burocracia seja mesmo por questões legislativas. Então, deveria ser combatida isso no âmbito correto, né? No poder legislativo. Muito bem. Conversamos com Augusto Bruno Mandelli, juiz de direito, diretor de assuntos legislativos da APA-Magis, né? Muito obrigado pela sua presença e fica aqui os canais abertos sempre que o senhor quiser participar. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês, estamos sempre à disposição. Obrigada, doutor, e tenha um bom dia. Você sabe, Lili,